Quem já sentiu o toque do Espírito Santo? Amém. Eu não sei, mas os pastores me falaram que essa turma da noite é a turma mais animada dessa igreja, mais cheia do poder de Deus, é verdade mesmo? Que bom que você faz parte dessa turma tão linda, tão maravilhosa, né? Olha, o pastor Marcos, pastora Marísia estão até sentando mais na frente, mais pertinho, olha só. Eles começaram lá atrás, vieram para o meio e estão na frente. Daqui a pouco estão aqui pregando já, né? Eles estão devagarinho chegando aqui, né? Estou só de olho neles, viu? Vigia, varão, né? Senão... Mas que bom que você está aqui, estamos tão felizes, né? Nós amamos tanto cada um de vocês. Aqui feliz de ver meu filho Hélio, né, que está aqui essa semana e passou por uma luta, uma prova tão grande. Esse homem estava na UTI essa semana, né, Hélio? Estive visitando ele lá, passou uma prova tão grande, mas está aqui hoje para glorificar o nome do Senhor. Feliz com a sua vida, que Deus te abençoe. Deus tem um grande propósito na sua vida, viu, Hélio? Tenha certeza disso, tá bom? Que bom que você está aqui nesta noite. Quem nos honra aqui pela primeira vez, levante a sua mão. Você entrou no domingo pela primeira vez. Alguém aqui de primeira vez? Temos uma jovem aqui. Alguém mais de primeira vez? Temos aqui uma senhora. Ali atrás também outra senhora. Olha quanta gente aqui, olha. Mais outra senhora aqui. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. É vovó do garoto ali, é isso? Que legal. Amém. Você que levantou a sua mão, se por acaso, por alguma razão, você não deu o seu nome na entrada, na saída, se dirige àquele balcão lá atrás, dá o seu nome, você vai receber um presente da igreja, um kit da igreja, e você vai embora muito mais abençoado. Amém? Então você que trouxe essa pessoa, leva ela até lá atrás e ajude a abençoar, uma bênção completa aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Estamos felizes, né? O Moretti faltou um domingo, faltou um Tadeu, está aqui de novo, né? Com a Márcia, feliz com você aqui de volta, viu, filho? Estou de olho em você, viu? Fica vigiando aí, varão, né? Aqui é bom que a gente sabe os nomes e vai aqui olhando e vendo uma geralzona aqui, né? Mas que bom que você está aqui, né? É tão interessante que a gente apresenta os visitantes. O pastor Alex estava me dizendo agora na saída, tem uma moça, tínhamos muitos visitantes no culto das 5 aqui, estava uma bênção o culto das 5, né? Culto das 9, então, meu Deus do céu, eu tenho que fazer logo um outro culto no outro lugar, porque aqui não está cabendo mais, né? Porque ter um culto simultâneo, pôr um telão, fazer alguma coisa ali, né? E aí é interessante que à tarde, agora às 5 horas, tínhamos tantos visitantes, e aí duas moças se renderam a Jesus Cristo, entregaram a vida a Jesus Cristo. Uma delas chama Márcia, outra chama Lucrécia. Olha que nome diferente, né? Lucrécia, né? Lá no céu Deus determinou, Lucrécia será minha, né? Em nome de Jesus. Mas olha que interessante, por que essa história é linda? Porque essa moça foi convidada para vir na igreja por uma pessoa, uma amiga dela, líder de célula. Vamos lá na igreja, tal, não sei o que, insistiu, ela não quis ir na igreja, né? Aí uma outra amiga, é isso, né, filho? Uma outra amiga que não tem nada a ver, você olha, você não quer comigo na igreja? E aí insistiu, eu falei, eu vou. Aí adivinha, era a mesma igreja. A Lucrécia não teve escapatória, né? Olha só, ela chegou aqui e encontrou a outra, mas você aqui, é aqui que eu estava te convidando, você não queria vir, para a outra você veio, né? Olha só, mas isso é tão de Deus, porque na verdade nós estamos marchando para ganhar uma cidade para Jesus. Amém? Então isso vai ser demais. Hoje no culto das 9 foi muito interessante. Deus, nós temos orado pelo bairro, pela cidade, pela nação, por países. Mas hoje no culto das 9 tinha um senhor aqui de 94 anos. Alguém tem aqui 94 anos, além do Albino? 94 anos. Mas qual é a surpresa? Não é que ele tinha 94 anos. A segunda surpresa é que era um senhorzinho todo alinhado, todo aprumado, né? Mas qual é a terceira surpresa? É que esse homem não é da igreja. E hoje ele acordou, ele completou hoje 94 anos. Ele tem uma formação evangélica. E hoje ele acordou, ele tem 94 anos, tinha um almoço programado na família, e disse para a sobrinha dele, eu quero passar o meu aniversário numa igreja. Ele não é daqui, nunca vi esse homem, não sei nem como é que ele chegou aqui, mas sabe, de repente esse homem vem, entra na nossa igreja e senta ali, no meio da multidão. Ele mora na minha rua.
Olha que interessante, alguns prédios para frente. Eu já estou pensando em montar uma casa de paz na casa dele. E aí é interessante que esse senhor entrou aqui, chamei na frente para orar por ele. A sobrinha dele filmou nós orando por ele. E ela disse na saída, olha, ele levantou e disse, eu quero ir numa igreja. Eles procuraram e chegaram aqui na Bosque 225. Não é de Deus isso? Podia ir em tanta igreja, mas ele achou a nossa aqui, porque Deus tem respondido às nossas orações. Deus responde a sua oração. Isso é só o começo, porque Deus tem tanta coisa mais para fazer que você não tem nem ideia, né? Nós temos que somente orar e estar preparado, porque os milagres estão vindo e virão cada dia mais em nome de Jesus. Amém? Então, se prepare para grandes coisas em nome de Jesus. Eu gosto sempre, antes de começar a palavra, compartilhar coisas boas, notícias boas, né? Então, por isso que eu gosto muito desse momento inicial da palavra, porque tem tanta coisa boa acontecendo aqui dentro, quando lá fora no mundo tem tanta coisa ruim acontecendo, mas com Cristo, né, nós estamos vivendo um tempo tão abençoado. Primeira notícia é que domingo passado, vocês viram aqui no telão, nós estreamos o nosso brinquedão. Vamos dar um nome depois, né, filhos? Vamos esperar um nome bonito, é que brinquedão não fica legal, né? Onde você foi do brinquedão, né? Dá a impressão que é um monstrão, as coisas, né? Então, vamos pensar um nome bem legal. Então, as crianças brincaram tanto, hoje pela manhã, né? O pastor Alex disse aqui, hoje à tarde, as crianças desceram tão ensopadas, tão meladas, que só Jesus, não dá nem para abraçar. Alguns, o pai falou assim, olha, pastor, nem abraça, né? Aí eu fui cismado de beijar a testa de uma menina. Gente, santo de Israel, que é aquilo, Jesus poderoso, um negócio horroroso, né? A mãe até deu risada, né? Mas o legal, sabe o que é esse brinquedo? Que foi um dos grandes investimentos nas crianças, e vem mais investimentos por aí. É que nós temos que ensinar os nossos filhos, netos, as nossas crianças a amarem a igreja, elas terem prazer de estar na casa do Senhor, sentir alegria, quando o pai fala assim, olha, vamos acordar para ir para a igreja, ela despertar e eu quero. Por quê? Porque o brinquedão é um atrativo. Não é que elas vão vir brincar na igreja. A igreja não é um parque, um grande parque. Não, elas têm 1h45 de aula bíblica, com louvor, aula, tem gincana, tem interação, tem comunhão. 15 minutos eles vão subir, a partir de hoje estão subindo, cada classe sobe 15 minutos e desce, 15 e desce. Então, nós estamos intercalando as classes ali, porque elas têm que amar esses espaços aqui, né? Hoje pela manhã, o pastor Davi Maia estava aqui conosco, e o pastor Davi Maia, nós viemos orar aqui por ele, porque ele está indo amanhã para o Nepal, né? Nós oramos para ele conseguir os recursos financeiros. Deus deu o recurso financeiro, ele está indo amanhã, são 31 horas de voo, até lá, meu irmão, ele vai chegar lá, o saque vai chegar do ponta cabeça, né? Mas ele vai lá fazer uma ação profética com mais 8 pastores do Brasil, negócio muito de Deus. Ele vai mandar e trazer a filmagem aqui depois, porque eu sei que vai ser algo tremendo. Mas o pastor Davi Maia disse para mim o seguinte hoje no almoço: pastor, a minha filha tem uma dificuldade para levantar cedo, é uma prova, né? As crianças em geral têm dificuldade, não tem? Às vezes até a gente que é adulto, não é? Não é, Lu? É dificuldade, né, para acordar cedo, Jesus poderoso. E aí, olha só, hoje, a pastora Priscila foi acordar a Heloísa, vamos para a igreja, diz que ela pulou, porque ela estava determinada a vir para a igreja, para aprender a palavra, tu vai para poder brincar ali. Estava toda feliz, né? Isso foi no culto das 9, das 17, e agora com certeza seus filhos estão lá, e isso tudo é para trazer o melhor para os nossos filhos, netos, né? Para os nossos sobrinhos, e eles se sentirem apaixonados pela casa de Deus. Agora em outubro vem um monte de novidade para as crianças, algumas coisas boas que estão vindo, nós vamos falar isso domingo que vem, você vai ver que legal, né? Vai ser muito de Deus. Pastor Aurino, com essa equipe fera de coordenadores, professores, estão organizando algo muito legal para as crianças a partir de outubro, em nome de Jesus. Então, notícia boa. Outra notícia boa, interessante: nós estamos aí determinados a abrir 12 novas igrejas.
Ah, tem só um aleluia aqui, Jesus. Olha, 12 novas igrejas, amém? Aleluia. Eu vou falar só com essa irmã aqui, não é possível. Jesus poderoso, né? Olha, gente, você sabe o que é abrir 12 novas igrejas? Né? Ontem eu estive ministrando na Zona Leste numa conferência do MDA, numa grande igreja lá, e foi interessante que eu comentei isso no coffee break com os pastores, e disse, nossa, mas você é doido, uma igreja dá um trabalhão, porque é cadeira, é som, é púlpito, é placa, é folheto, é banner, é aluguel, é arrumar pastor, é arrumar levita, e tanta coisa mais. Você está abrindo 12, eu falei assim, que você não conhece a minha igreja. Nós vamos abrir 12 tranquilamente em nome de Jesus. E olha, e não é igrejinha assim, portinha não, sabe? Ah, abriu ali numa garaginha, não, é tudo igrejão. Nós estamos começando coisa com ousadia, gente grande, sabe? Porque nós cremos no poder de Deus. Então, dessas 12, essa semana, 5 locais diferentes e em estados diferentes, nós já alugamos os salões lindos, abençoados, já assinaram os contratos, já estão começando a mobilização, a compra de todas as coisas, está um reboliço santo, em 12 lugares diferentes, gente, eu amo isso, vai ser maravilhoso, né? Então dia 25 de novembro, 12 igrejas aqui, tremendamente sendo inauguradas em todo o Brasil, e o culto aqui da noite vai ser um culto diferente. Nós vamos entrar aqui ao vivo, com cada igreja, em cada estado, nós vamos conversar com eles, vocês vão vê-los aqui, nós vamos entrar ao vivo, vamos fazer uma festa, o pessoal da manhã vai vir para a noite, da tarde para a noite, nós vamos lotar isso aqui, e vibrar com essas 12 novas inaugurações, amém? Você está animado como eu? Amém. Gente, isso ainda tem muito mais para acontecer. Se prepara para grandes coisas que Deus está fazendo nesse lugar aqui. Amém. Então olha para esse irmão e fala assim, você faz parte de uma igreja ousada. Daqui a pouco você vai ver no telão, né, aqui a nova fachada da igreja, né? Domingo passado saiu com a marca d'água, foi isso, né? E você vai ver aqui daqui a pouco, né, vai estar projetado aqui no telão a nova fachada, coisa mais linda que Deus vai nos dar, que vai marcar o que é realmente aqui dentro, o que vai estar lá fora, né? Olha só a fachada, vai ficar linda, linda, linda. Depois eles vão fazer aqui, né, aquilo que vocês fizeram, eles vão fazer aqui depois, vai ser muito legal. Então vocês vão ver isso tudo, gente, nós estamos sonhando e conquistando em nome de Jesus. Até a segunda semana de dezembro está prontinha essa fachada, tá bom? Nós vamos passar o Natal, o aniversário da igreja com fachada nova, com tudo novo em nome de Jesus, amém? Tudo isso para glorificar o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? E por último, deixa eu te falar, a nossa igreja Metodista Renovada, ela é um referencial no Brasil, você sabia disso? A nossa igreja é um referencial para dezenas, centenas, talvez milhares de igrejas que olham para nós e se espelham em nós. Então quando eu, um dos pastores, nós saímos para uma conferência, nós estamos levando o nome de Cristo, mas o nome da igreja, eles olham para nós e vê a gente como uma igreja que realmente está conquistando, está marchando, de ousadia. E eu tive o privilégio de representar a nossa igreja agora, sexta-feira passada, lá em Sumaré, onde existe a Árvore da Vida, um lugar muito grande lá, que muitos de vocês conhecem. O pastor Eibe, ele tem uma conferência de todas as igrejas dele do Brasil. Ele chama o pastor e a esposa, eles param tudo e eles se reúnem por 4 dias ali, eles ficam mergulhados ali, aprendendo muitas coisas, reciclando a visão e aprendendo muitas coisas da palavra. E eu tive o privilégio de estar ali abrindo essa conferência na sexta-feira de manhã, às 9 horas da manhã. Eu tive o privilégio de
sentar ali, ver o pastor Eibe ouvindo, o pastor Sandro, o pastor Sabá, pastor Paulo Jeff, Rebeca, todos aqueles que um dia nos ensinaram a visão. Há 15 anos atrás eles nos ensinaram a visão, há 15 anos atrás nos ajudaram e têm ajudado até hoje, e ver ali o privilégio, quando eu subi naquele púlpito ali, eu falei: Deus, como o Senhor é bom. 15 anos se passaram e nós temos alguma coisa para ajudar esse povo, ajudar essas igrejas, pessoas tão boas, tão amorosas, pessoas tão leais à visão e que estão nos honrando. Veja, eu era o único pastor de fora da denominação da Igreja da Paz, único, eu e mais 2 pastores americanos. A maior igreja dos Estados Unidos é desse pastor, ele faz parte desse time. É uma igreja que é a mais próspera financeiramente dos Estados Unidos. Ele falou lá a arrecadação dele, que eu nem posso falar, se eu vou sequestrar o homem aqui no Brasil, né? Mas é uma igreja muito próspera no ranking dos Estados Unidos, é a igreja top, né? Uma das maiores igrejas de relevância nos Estados Unidos é essa igreja, e eu tive o privilégio de ouvir a palavra dele, e ele sentado me ouvir ali também, depois ele mencionar a minha palavra ali na mensagem dele, e uma hora que nós estávamos lá no palco fazendo um painel, eu falei alguma coisa lá para ele, lógico em português, né? E aí, porque ele chegou perto de mim, começou a falar comigo, eu falei, deu zebra. Eu olhei para ele e falei, I don't speak English, e I don't have money. Aí eu pedi um socorro, falei, help me. Aí já me socorreu lá, né? Mas foi legal que eu pude conversar com ele comigo, e eu recebi uma palavra profética dele, que vocês vão saber em outubro. Vai ter uma revolução financeira nessa igreja. Vocês se preparem para algo muito louco que nós vamos fazer aqui. Você vai ver, porque eu recebi dele, me deu um abraço assim, publicamente lá, saiu do lugar dele, veio lá e me abraçou. Tínhamos ali 4 ministradores ali, e ele veio na minha direção e me abraçou e passou uma palavra profética. Eu falei, eu peguei essa palavra para mim, amém? Então se prepara para alguma coisa muito doida que vai acontecer aí, em nome de Jesus. Mas eu louvo a Deus porque o nome da nossa igreja está lá, o nome de Jesus está lá, evidentemente é o nome de Cristo, né? Mas é o nome da nossa igreja que está lá, dentre tantas milhares de denominações. Ele olhou para a nossa igreja e disse, essa igreja tem algo a nos oferecer. E eu fui lá falar de dinheiro para eles, de finanças para eles, né? Como planejar, como organizar uma igreja, como organizar a vida pastoral financeira, e foi muito de Deus, foi muito bom. Pastor Davi Maia foi comigo lá para tocar uma música antes da minha palavra, assim, foi muito de Deus, e eu quero glorificar ao Senhor, porque, né, nós temos sido, né, a nossa igreja tem sido referencial no Brasil. Você faz parte dessa história, amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela tua vida e pela nossa igreja, em nome de Jesus, amém? Bom, de tantas notícias boas, eu quero que você curve a sua cabeça, feche os olhos por um instante. Eu quero te levar a parar tudo que você está pensando, no meio de tantas notícias boas. Eu quero que você reflita agora no mais profundo da sua alma. O que você veio buscar aqui nessa noite? Qual é a tua real motivação de você estar aqui hoje? Quais são os seus anseios? Quais são as suas expectativas? Que causas você traz perante o Senhor? Que milagre você precisa hoje na sua história? Antes de ler a palavra, eu quero que você pense sobre isso, por alguns segundos. Há um poder de Deus manifesto nesse lugar, um poder que transforma, um poder que muda, um poder que traz à existência aquilo que não é. Talvez você saiu da sua casa trazendo para este lugar
algumas situações de conflitos. Talvez você entrou aqui com o seu coração tão inseguro, com a sua alma tão ferida, talvez trazendo decepções, tristeza, situações mal resolvidas. Coloca diante de Deus. Diga para o Senhor o que é que você veio buscar aqui nessa noite. Qual é a tua motivação? É um milagre? Talvez a gratidão, porque na semana você passou por lutas, dificuldades como Hélio, e venceu cada uma delas. Talvez você esteja aqui com o coração grato, dizendo: obrigado, Jesus, porque o Senhor esteve comigo nesta semana. O Senhor me livrou de tantos laços do diabo. Eu estou aqui com o coração grato ao Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloca isso diante do Senhor. O que é que você veio buscar aqui nessa noite? Talvez esse silêncio possa até te incomodar. Talvez essas perguntas possam até te inquietar. Mas elas podem ser a porta de uma decisão. Uma porta que pode se abrir para o milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque a minha vida é tua, e eu coloco diante do Senhor todas as minhas causas. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me ajude. Eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. Obrigado, Jesus, por todas as bênçãos que eu recebi nessa semana. Mas eu estou aqui porque eu preciso renovar a minha fé. Preciso receber uma palavra libertadora sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Nós vamos começar hoje, aliás, vamos encerrar hoje uma sequência de uma campanha que Deus colocou no coração de todos nós pastores, e no meu coração principalmente, porque essa palavra ela está indo para todas as nossas igrejas do Brasil. Tudo que está sendo ministrado nessas 7 semanas está acontecendo aqui no Rio, Paraná, Baixada Santista, interior de São Paulo, Grande São Paulo. Onde tem uma metodologia renovada, essa mesma palavra, esse mesmo Espírito está se movendo. Há uma unidade entre nós, porque nós pastores entendemos que uma igreja vitoriosa é uma igreja curada, é uma igreja sarada, é uma igreja liberta, uma igreja livre das amarras do diabo, que tentam impedir de você prosseguir e avançar. Então nós entendemos que enquanto o diabo está tentando impedir de você avançar, nós somos povo e parte de um rebanho que pertence ao Senhor, que tem uma palavra de libertação, como que dizendo: toda artimanha do diabo não prosperará contra a sua vida. Então você pode romper, você pode voar, você pode conquistar, você pode avançar, você pode vencer. Então nós olhamos e para cada um de vocês enxergamos pessoas de muito potencial, de muito valor, que podem ir muito mais do que já foram até hoje.
Então, para isso, é preciso se libertar. Então, durante 6 semanas, vários dos nossos pastores aqui estiveram ministrando, trazendo uma palavra, cada uma delas numa área, para que você tenha uma vida plena de libertação, para que você entenda que quando diz a palavra, e conhecereis a verdade vos libertará, ela é verdadeira para mim e verdadeira para você. Então, se liberte de tudo aquilo que já foi ministrado. E nesta noite eu quero encerrar essa campanha sobre a libertação dos medos. Amém? Eu não sei como você lida com os medos, mas todo ser humano tem medo. Por que nós temos medo? Porque há uma história lá no Jardim do Éden, onde tudo começa, a primeira vez em que aparece a palavra medo na Bíblia. Ela está em Gênesis, quando Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, e pela desobediência, quando Deus vai na viração do dia, visitar os homens, andar com eles, ter comunhão com eles, Deus se surpreende, porque eles não estão mais lá, eles estão ausentes, há um vazio. Então Deus chama por eles, porque Deus quer andar com eles. Então, quando Deus chama esses homens, eles estão escondidos. E aí Deus pergunta: por que vocês se esconderam? Então eles dizem: porque nós pecamos, nós desobedecemos, e porque erramos, nós tivemos medo, e no medo nos escondemos. Veja como que essa cena nos leva exatamente ao início de todo o processo do medo. Então, todos nós nascemos com algum tipo de medo. Amém? Eu não sei como é que você lida com medo e quais são os seus medos, né? Que eu vou citar alguns aqui daqui a pouco, mas é interessante porque existe o medo construtivo, sabia disso? Existe o medo positivo e existe o medo destrutivo. Por exemplo, o que é o medo construtivo? Pastor, como assim medo construtivo? Sim, o medo construtivo é o medo aonde ele vai te frear. Ele vai ser como se fosse um freio de mão, um farol vermelho para dizer: não faça. Ou seja, muitos de nós não fizemos ainda uma grande besteira na vida, porque nós temos medo das consequências. Muitas pessoas não cometeram algumas coisas por causa do medo. Esse medo das consequências, eles são como se fosse uma rédea, como se fosse um freio que nos dá uma direção, é um trilho que nos dá uma direção para que a gente ande bem. Nós sabemos os perigos, sabemos os desdobramentos, sabemos os finais de muitas histórias. Então nós nos sentimos acuados, nos sentimos com medo de tomar uma decisão errada, mesmo que a gente queira, porque nós sabemos os desdobramentos disso. Então o medo, ele também tem uma construção na nossa vida, no sentido de nos alinhar, de nos aprumar, de tomar um jeito na vida, de colocar uma linha, e nós andarmos nessa linha, para que a gente não se desvie dela. Amém? Mas o medo, ele tem uma artimanha do diabo, e é isso que eu quero falar com você, porque ao mesmo tempo que o medo tem um lado construtivo, ele nos canaliza para um lado de equilíbrio, de uma razão, de uma vida coerente com a palavra. O medo tem um lado destrutivo, e que infelizmente mais prevalece o lado destrutivo do que o lado construtivo. Olha só o que diz a Bíblia, Paulo escrevendo a Timóteo. Olha o que diz a palavra de Deus, que é o texto áureo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Esse texto nos leva a pensar exatamente no que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Algumas versões dizem de temor, e algumas versões dizem de medo. A raiz da covardia se chama medo. Deus, olha o que diz Paulo: Deus não nos deu espírito de medo, mas o Espírito de Deus é de poder, de amor e de equilíbrio. Diga assim: Deus
me deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ele não me deu espírito de medo. Presta atenção, porque o espírito de medo, ele vai inibir, ele vai limitar o seu potencial. Muitas pessoas perderam oportunidades de negócios, de trabalho, de promoções, de compras, de casamento, porque tiveram medo. Muitas pessoas perderam, passou pela vida porque tiveram medo. Não é o medo construtivo, é o medo destrutivo, diabólico, que o diabo usa como uma arma dele para impedir que você avance, que você conquiste, que você compre uma casa melhor, mude de carro, que você monte um negócio. Não, o diabo ele tem o objetivo de roubar tudo isso, por isso que ele te limita, ele te algema. É como se ele colocasse uma grade invisível e colocando medo que você não passe daquela grade. As possibilidades estão de fora, as possibilidades estão ali, mas você não avança, não progride, você não casa, você não namora, você não muda, não faz grandes coisas, porque você tem medo. Já viram pessoas assim? Você sabia que o medo, a Bíblia diz que o medo, ele paralisa. Aqui na igreja tem um caso interessante. Uma pessoa estava no banco, na fila do banco, e aí na fila do banco, de repente está lá pagando uma conta, de repente chegam os assaltantes dentro do banco. Todo mundo no chão, todo mundo no chão, todo mundo no chão. Aí todo mundo chegou no chão, e a pessoa da igreja ficou parada. Ela falou assim: ó, pastor, minha mente queria ir para o chão, mas o meu corpo não ia, não me obedecia, eu fiquei paralisada. E o cara ficou nervoso comigo, me deu um empurrão e eu caí no chão. Porque minha perna não levantava, eu queria, mas não ia, não me envolvia, eu fiquei paralisada com medo. Porque é isso que o diabo faz com o espírito do medo. Ele paralisa. Sabe aquela pessoa que trabalha no banco há 30 anos, está para aposentar, batendo carimbo em cheque? 30 anos. O que você faz? Eu bato carimbo. Que faculdade você fez? De bater carimbo. Você fez mestrado? Sim, de bater carimbo. Santo de Israel. O cara é especialista em bater carimbo há 30 anos. Ele bate carimbo como ninguém, mas não saiu de batedor de carimbo. Aposentadoria, batedor de carimbo. Jesus poderoso. Então veja que isso é o que o diabo quer da gente. Que a gente fique na mesmice da vida, e quando vem a promoção, fala: eu não vou ter capacidade, eu não vou ter competência. Aí entra o demônio do será que eu vou conseguir? Será que vou me aceitar? Será? E aí entra esse demônio, você fica com medo, e esse medo te impede de você prosseguir, de você ter uma conquista profissional, de você comprar uma casa, melhor de carro. Isso impede você. Amém? Talvez passou pela sua vida muitas oportunidades, muitos negócios bons, e que você hoje, infelizmente, olha para trás e fala: pastor, passou, perdi. Deixa eu te falar uma coisa que Deus está me falando aqui agora. Ó. Nós estamos hoje com Metodista Renovada, debaixo de uma nuvem, de um mover. Deus está andando conosco como andou com a nação de Israel no deserto. E nós não podemos descompassar do mover de Deus. Nós não podemos ter medo de coisas grandes, porque Deus está se movendo. É um mover da renovada no Brasil. Nós não podemos sair, porque muitas igrejas já viveram esse mover e saíram fora, e hoje não são de expressão. Simplesmente porque descompassaram, desalinharam de Deus. E nós não podemos deixar com que esse espírito de medo entre jamais nas nossas vidas e nas nossas igrejas. Por quê? Porque é o andar de Deus, é a nuvem da glória de Deus, e conforme ela anda, nós andamos juntos, para ninguém ficar para trás. Amém? Tem muita gente que não é líder de célula, porque tem medo. Ai, será que eu vou saber ler o resumo? Será que eu vou saber fazer? Será que eu vou saber não sei o quê? Será? E fica a vida toda e não consegue ser líder da igreja, do nosso modelo MDA.
líder de uma célula de 10, 15 pessoas. Tão simples, tão simples. Tem pessoas que não abrem as suas casas para abrir uma célula, porque acha que os irmãos não vão gostar, o que vão pensar, quem vai entrar na minha casa, será que vai entrar um bandido, um assaltante, quem é que vai entrar na minha casa? As pessoas são tomadas de medo, principalmente aqui em São Paulo, que vai impedindo, em vez da sua casa ser uma casa de bênção, a tua casa está fechada, trancada, sem ninguém lá, no vazio, só para você e sua família, não serve os irmãos. Eu tive essa semana com o Roberto Misael, nós estivemos lá no hospital, ele teve um infarto, um AVC, e graças a Deus já está se recuperando, está melhorando pela graça de Deus. Essa semana foi power aqui na igreja. E aí o que acontece, né? O filho do Paulo, o neto do Paulo também, graças a Deus, já está melhorando, né? Que está lá já, o pulmãozinho dele já está voltando à normalidade. Então, mas essa semana foi uma semana de muitos casos de hospitais. Nós fomos lá visitar o Roberto, a Noemi dizendo animada: pastor, é que tem uma irmã lá, que eu estou fazendo uma casa de paz, fazendo uma célula na casa dela, aí tem uma outra que abriu um GE, uma outra abriu não sei o quê. Eu falei: mas como é que você vai lá? Não, eu vou lá, a pessoa só pode não sei que dia, tem uma desculpa que não podia no dia da célula, porque ela só pode outro dia. Não tem problema, eu vou outro dia, eu vou atrás. Você vê, quem não tem espírito de medo, tem espírito de ousadia, de destemor. Por isso que o diabo, ele lança medo na gente, para que a gente perca as oportunidades de ser uma bênção até na casa de Deus. Agora, olha só alguns tipos de medo que nós podemos ter. Pessoas que têm medo de ficar desempregado, não pedem aumento, porque tem medo de ficar desempregado. Pessoas que têm medo de perder a moradia, de não conseguir pagar o carro, então não compra carro nenhum, fica carro velho a vida toda. Pessoas com medo de ficar doente, qualquer coisinha, vou ficar doente, já fica com medo, vai lá se entope de remédio. Pessoas com medo de perder o marido, o outro com medo de perder a esposa, pais que têm medo de perder os filhos para as drogas, para a prostituição, pessoas que têm medo de ficar solteiro. Amém? Quando eu falo isso, é um silêncio geral. Eu fui ontem lá ministrar o Júlio, pastor Júlio, que estava coordenando a conferência, e ele me apresentou ontem a futura esposa dele. Gente, eu já tinha visto ela no Instagram, mas eu não achei que fosse ela na moto, assim, umas fotos lá lindas, né? Uma morena bonita lá. E o Júlio é um pastor muito querido nosso, novo, motoqueiro, bem boizão. E a mulher dele faleceu alguns anos atrás. E ele, até aqui ele andou olhando, viu? Ele andou aqui, ó. E o Júlio sempre orando para Deus: Deus, me dá uma esposa. Mas ele tinha um problema, como ele tem, uma dificuldade, aliás. Ele tem 2 filhos, um adolescente e um pré-adolescente. Mas foi interessante que ele orou anos. Os meninos eram pequenos quando a mãe faleceu. Eles cresceram sozinhos com ele. Mas é um homem de Deus. E aí, quando foi ontem, eu fui ministrar lá numa igreja que ele fez a conferência. E disse: ô pastorzão, vou te apresentar a minha futura esposa. Gente, eu vibrei. E eu brinquei na conferência: gente, ainda há esperança. Para aquele que não tem nenhum ainda ou nenhuma, ainda há esperança. Porque se o Júlio arrumou, qualquer um vai arrumar. Então, tem gente que tem medo, aí casa com qualquer um, depois vai se arrepender. Não ora, não busca Deus, não pega informação, com medo arruma qualquer um. Então tem que tomar cuidado, porque isso são armadilhas do diabo. Outra coisa importante: pessoas que têm medo de morrer, pessoas que têm medo de andar em elevador, pessoas que têm medo de andar de avião, pessoas que têm medo de ficar pobre. E o medo de ficar pobre é tanto
que a pessoa anda e vive como pobre, com medo de ser pobre. Guarda tudo. Aí morre os filhos, aleluias, vamos torrar tudo. Você vê como o medo ele vai inibindo de você pegar uma promoção, de você conquistar um espaço novo, de você comprar um carro novo. Eu gosto muito de pessoas que se libertam do medo e dão um passo a mais, sobe um degrau a mais, avança um pouco a mais, porque esse é o querer de Deus. Agora a estratégia do diabo é que esse espírito de medo te domine. Por isso que a palavra de Deus nos diz que o medo, ele serve como uma proteção, ele evita que a gente cometa algumas atrocidades, ele nos dá uma vida de prudência, de equilíbrio, mas o medo pode roubar as nossas oportunidades. E essa é a maior estratégia do diabo, é roubar as suas oportunidades. Você fica tão inseguro, tão com medo, que você não dá um passo a mais, não compra um prego, né? Porque você é inseguro, tem medo, não avança, não progride. A sua televisão é de tubo ainda, meu irmão do céu. Não vamos mudar. Sabe-se lá o dia de amanhã. Tá lá com a televisão de tubo. Se for colorida ainda melhor, mas tem que estar no preto e branco ainda. Percebe? Por quê? É o medo. A pessoa vive uma vida miserável. Não é isso que Deus quer para a gente. O que Deus quer é que você conquiste, que você avance, que você progrida, que você tenha mais, melhor. Olha a história da nossa igreja. Nós começamos num predinho que cabia 120 pessoas, emprestado, acanhado, chovia mais dentro do que fora. Depois de um ano, a gente foi para Loefrig, já um prédio maior, mais localizado, né? Aí saímos da Padre Machado, fomos para Loefrig, já cabia 250 pessoas. Depois fomos para a Avenida Jabaquara, já cabia 400 pessoas, um cinema na avenida principal. Ou seja, nós fomos subindo, fomos progredindo, fomos melhorando. Tudo isso exigiu espírito e coragem. Quando nós compramos esse prédio aqui, meu irmão, nós tínhamos 9 anos de igreja, exigiu o que? Espírito e coragem. Porque quando nós assinamos o contrato, nós tínhamos 9 anos de igreja só. Pouca gente, começando o ministério, uma luta, uma prestação altíssima, 36 parcelas super pesada, mais as intermediárias, mas nós cremos, e como cremos até hoje, que Deus estava conosco, como está até hoje, e nós assinamos, e nenhum mês se atrasou as parcelas. Sabe por quê? Porque Deus tem gerado em nós, e você que faz parte dessa família, esta unção, ela está sobre você. Então nesta noite, se existe algum espírito de medo, que ainda está impedindo de você ser feliz, ser pleno, ser abundante, Deus vai tirar em nome de Jesus. Agora, como é, e essa é a pergunta, como é que eu posso combater o medo? Diga assim, pastor, como é que eu posso combater o medo? Diga assim, responda para quem está do seu lado, com a palavra. A palavra de Deus é o meio pelo qual nós podemos combater o medo. Não existe nada mais forte do que a palavra de Deus. O diabo tentou Jesus e ele respondeu todas elas e venceu pela palavra. É a palavra que nos traz a clareza, a afirmação, a certeza absoluta do que Deus quer para nós. Então, quando bater o medo, você tem que usar a palavra a seu favor. Se a palavra diz, eu vou acreditar nela, eu vou crer nela. Não importa o que o diabo está falando, não importa o que as pessoas estão dizendo, os inimigos estão dizendo, os gigantes estão dizendo. O que importa para mim, para você, é o que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz, é verdade. Então vamos lá, 1 João, capítulo 4, verso 18, olha o que diz a palavra de Deus, 1 João 4, 18, no amor não há medo, diga assim, no amor não há medo. Agora, olha a continuidade como é lindo esse texto, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Olha,
não é que ameniza, não é que melhora, ele expulsa. Aquele que é de Cristo, ele toma essa palavra para si. Então ele diz: se Deus é amor e eu amo a Deus, no verdadeiro amor não há medo. Então eu expulso, eu me liberto do medo. Por quê? Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deuteronômio capítulo 20, verso 2 a 4. Quando chegar a hora da batalha, diga assim: eu tenho batalha. Todos nós temos batalha, uns mais, outros menos, mas a vida humana é uma vida de luta, de batalha, é uma vida de muita luta. Então veja, quando chegar, e talvez você esteja vivendo isto, se não viveu, quando chegar, na hora que chegar, talvez não chegou até hoje, vai chegar o mês que vem, não importa quando chegar, não importa o tamanho da batalha, não importa o tamanho do inimigo, o que importa é você saber isso. A palavra de Deus diz: quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao seu exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos, não desanimem e nem tenham o quê? Ou seja, tire o medo de vocês, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles. E o versículo 4 diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Deus está dizendo a palavra: eu estarei contigo, eu lhes darei a vitória, eu estarei com vocês, eu vou matar e vou tirar os seus inimigos. Por quê? Porque no medo nós nos intimidamos. Então Deus disse: tire o medo, lance fora, confie em mim, porque eu estarei com vocês. Diga assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor está comigo, tanto na fase boa como também nas lutas. Mateus capítulo 6, verso 34, diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Eu não sei se você come unhas. Eu, quando costumo olhar nas saídas as unhas das mulheres lá, várias delas com a unha assim, um toquinho. Eu falo, ansiosa. Uma das manifestações da ansiedade é comer unha, é ter insônia, é ter úlcera. Pessoas que sofrem. Sabe por que sofrem hoje? Porque estão sempre preocupadas com o dia de amanhã. O dia de amanhã nem aconteceu. Segunda-feira nem chegou, mas tem gente preocupada, descabelando, porque amanhã tem que enfrentar o problema. Gente, o problema é amanhã, não é hoje. Então a pessoa vive mal hoje, preocupada com amanhã. Por isso que a Bíblia diz: basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, eu vou viver hoje o meu dia, vou batalhar por ele. Amanhã eu vou acordar, eu vou resolver. Amanhã eu vou me levantar e vou lutar com meus inimigos. Amanhã eu vou ver como é que vai ficar a conta. Amanhã eu vou ver como é que vai ficar o exame. Hoje. Hoje eu vou viver plenamente. Hoje eu vou desfrutar o melhor dessa terra. O meu dia é hoje. Tem gente que vive magoado, triste. Por quê? Porque amanhã vai ter que enfrentar um problema. Amanhã Deus vai te dar vitória. Diz assim a palavra em Deuteronômio. Então descansa no Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Filipenses capítulo 4, verso 6. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Uma das formas do inimigo gerar em você medo é a ansiedade, a preocupação excessiva pelo futuro, pelo dia de amanhã. A ansiedade pode roubar de você hoje a sua capacidade de você ser feliz e de conquistar. Diga assim: Senhor, me ajuda a não ser ansioso e a viver plenamente
o dia de hoje. 3 princípios para enfrentar o medo. Porque nós podemos aprender tudo sobre o medo, o que constrói, o que destrói, como o inimigo quer roubar, como Deus quer fazer, mas como é que nós podemos enfrentar o medo? Porque eu gosto de mensagens práticas, que você vai sair daqui dizendo: eu aprendi que o medo, o espírito de medo não é de Deus, eu vou ser ousado, destemido, corajoso, eu vou enfrentar os desafios, eu vou pegar as oportunidades, todas aquelas que Deus mandar, eu não vou perder nenhuma mais, eu vou largar de ser batedor de carimbo, eu vou ser agora um caixa, eu vou ser auxiliar de gerente, eu vou ser o gerente, eu vou ser o diretor do banco, e eu vou me aposentar como diretor do banco, em nome de Jesus, né, Silvio? E vou viver lá. Por quê? Porque Deus quer que você cresça e progrida. Mas como enfrentar então o medo? Primeiramente, olha o que diz a palavra, Salmo 27, verso 3. Diz assim: ainda que o exército se acampe contra mim, presta atenção, é um exército que está acampado contra ele, meu coração não temerá. Não dá medo, gente? Um exército inteiro te cerca, os inimigos te cercam, começam a falar mal de você, começam a se detonar, começam a dizer: você vai ser demitido, você não vai ter salário, os inimigos se levantam. O meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim. Olha, uma declaração de guerra, mesmo assim estarei confiante. Diga assim: eu preciso confiar e depender de Deus. Eu acho que eu li em verso aqui, é isso, né? Não. Salmo 53, verso 3. Salmo 53, verso 3. Deixa eu ver se é o mesmo. Não, é isso mesmo, está certo. Então, o primeiro é dependência de Deus. Diga assim: eu preciso depender de Deus. Eu acho que você pode fazer melhor, amém? Diga assim: eu preciso depender de Deus. Segundo lugar, nós precisamos confiar em Deus. Mas eu, quando estiver com medo, olha, isso está muito claro na Bíblia, porque é possível que venha medo, o medo destrutivo, não é o medo construtivo, não. Quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Olha só aquela experiência de Pedro, quando Jesus chama, tem 12 no barco. Quando Jesus chama, 11 se acovardam, um só que se atreve, que é Pedro, a andar sobre as águas. E ele vai cheio de fé, perdeu o medo. Mas quando ele desvia o olhar de Jesus, quando ele olha para as ondas, quando ele olha para os ventos, ele tem medo e ele se afunda. Ele só não morreu porque Jesus, pela misericórdia, pegou na mão dele, o levantou, restaurou a vida dele, a fé dele, para que ele pudesse perder o espírito de medo. Quando nós desviamos o olhar de Jesus, o espírito de medo toma conta da gente. Por isso que esse texto me leva a entender: eu preciso confiar, eu sou do Senhor. Presta atenção, você não está sozinho. Quando nós dependemos e confiamos de Deus, você está dizendo para Deus: Deus, eu sou limitado, eu sou incapaz de algumas coisas, me ajuda a vencer os inimigos, me ajuda a vencer a adversidade, me ajuda a vencer as minhas fraquezas, me ajuda, não é minha força, não é minha capacidade, minha inteligência, não, me ajuda de alguma maneira a marchar, a prosseguir, a crescer. Eu quero avançar, eu quero conquistar, eu quero que o Teu nome seja glorificado na minha vida. Gente, quando nós compramos esse prédio aqui, o único nome que foi glorificado é o nome de Jesus até hoje, vai ser eternamente, porque foi Ele que mandou todos os recursos financeiros para a gente pagar isso aqui. Então, quando você conquista, não é o seu nome, é você. Quando alguém perguntar: mas que promoção que você recebeu, que carro você comprou, que casa você comprou, que viagem você fez, você fala: sabe o que é? Eu dependo de um Deus, eu confio no Deus que me traz à existência aquilo que eu sonho. Então, a sua vitória é testemunho grandioso para aqueles que não conhecem Jesus. E terceiro e último lugar, como é que eu posso enfrentar o medo? Dependendo, confiando, mas buscando mais de Deus. Diga assim: eu preciso buscar mais de Deus.
Salmo 34, verso 4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Diga assim: quando eu buscar, Ele vai me responder. E olha só o que Deus responde, que diz aqui, ó: livrou-me de todos os meus temores, os meus medos. Quando eu busco o Senhor, e buscar o Senhor, é muito bom estar aqui no domingo, é muito bom estar aqui no curso de celebração, é uma bênção, eu amo isso aqui, é bom louvar, nós temos ministério de louvor excelente, temos um diaconato excelente, nós temos o menino do som lá excelente, do áudio excelente, tudo excelente nessa igreja, o espaço excelente, tudo muito bom, mas não é só buscar a Deus aqui na igreja, não é buscar a Deus na sua célula, por melhor que seja, é bom lá também, mas não é só isso. Buscar a Deus é todos os dias você estar na presença de Deus, orando, jejuando, buscando, lendo a palavra, chorando, se quebrantando, fechando a porta do teu quarto e abrindo teu coração para Deus, porque a gente vive uma correria doida, desenfreada, maluca, frenética nessa cidade, que às vezes não tem tempo de buscar a Deus, passa a semana toda, não lê um capítulo da Bíblia, não teve uma hora de oração, quando você gastou 3 horas por dia no Zap Zap. É Zap Zap que fala? WhatsApp. É que é tanto Zap. Gastou 3 horas por dia, nenhuma de oração nas redes sociais. Você vê como que a gente vai desviando o olhar de Jesus? Então, nós precisamos buscar mais a Deus, porque quando você busca a Deus, Ele responde a oração e Ele te livra, Ele te liberta do espírito de medo. Isso é a palavra de Deus. E eu quero concluir essa palavra com uma experiência muito forte de Josué, porque Josué, no capítulo 1, vai marcar a sua história. Você conhece a história de Josué, mas todas as vitórias que estão descritas no livro de Josué, elas têm a marca do início do ministério dele. Todas as conquistas estão pautadas nesse início dele. Por quê? Porque ele era um homem normal como nós, nasceu com medos. E quando Deus dá um desafio para ele, ele também é tomado de medo, de preocupação, medo positivo. É o medo construtivo, a princípio, mas o medo construtivo vira destrutivo. Por quê? Porque ele estava sendo roubado de ser um grande líder como ele foi, e o diabo sabia que a forma de impedir que Josué assumisse uma liderança era pondo medo nele, preocupação nele, ansiedade nele. Então Deus vai insistir com Josué, Deus vai insistir veementemente, porque Deus tem um propósito na vida dele, e o diabo não vai roubar esse propósito. Então Deus vai fazer com que ele vença esse espírito de medo, para ser um grande homem como ele foi. Então vamos ler aqui comigo, quer ver que interessante? Josué capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Olha o que Deus vai dizer para ele: meu servo é morto, está morto agora, está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio. Olha o desafio: o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Olha o desafio de Deus. Versículo 3: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Olha os desafios de Deus. Ninguém, olha que palavra tremenda, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Não é por um tempo, são todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, o grande discipulador dele, eu estarei com você. Nunca, nunca o deixarei, nunca, nunca o abandonarei. Olha o que Deus está enchendo de coragem, olha o que Deus está enchendo de fé no coração dele. E Deus vai dizer o seguinte: eu tenho mais para você, Josué.
seja forte, seja corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Olha o que Deus está fazendo, e Deus ainda percebe que ainda ele não está pronto, ele está ainda com medo, ele está inseguro. Então Deus volta e novamente injeta nele coragem. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que está escrito. Então, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. E olha como termina essa sessão: não fui eu que lhe ordenei? E Deus repete pela terceira vez. Eu amo isto, porque Deus conhece a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Deus tinha enchido o coração dele, dado promessa, encheu ele de coragem, de força. Mesmo assim Deus disse: eu preciso dar mais uma dose para ele, mais uma colher de coragem para ele. Então Deus diz assim: olha, Josué, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde você andar. Você pode aplaudir ao Senhor. Isso é o nosso Deus. É o Deus que faz a diferença. Ele sabe que tem hora que você vai fraquejar, vai ficar com medo. Então ele diz: eu te dou coragem, eu te dou força, eu te dou coragem, eu te dou força, eu te dou coragem, eu te dou força. Marche, ande. E foi isso que Josué fez. Ele se encheu de coragem, chamou o povo, atravessou o Rio Jordão e entrou lá em Canaã e dominou Canaã. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele.